Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje veremos o capítulo 12 do livro de Daniel, o último capítulo desse livro. Antes do retorno de Jesus, vai haver um grande tempo de angústia e também de prova para o povo de Deus. Deus vai permitir que isso aconteça para que o caráter do seu povo seja aperfeiçoado e os torne aptos para o céu. Vamos então ao verso 1, que diz o seguinte: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esse tempo aí mencionado no verso se refere ao tempo do fim. Esse tempo do fim se iniciou em 1798 e em 1844. No final, então, desse período, chamado Tempo do Fim, os governos humanos são todos derrubados e o reino de Deus é estabelecido. O capítulo 12 descreve como será o tempo do fim. E nós vemos aqui, mais uma vez, o povo de Deus sendo perseguidos. Nós vimos que no passado o papado eliminou milhões de cristãos, verdadeiros servos de Deus, e não será diferente no tempo do fim, quando a ferida já estiver curada, como diz a profecia. Nós já estudamos algumas estratégias que serão usadas pelo anticristo. Nesse tempo de tribulação, será um tempo de provação que jamais foi visto em toda a história da humanidade. O livro de Jeremias, no capítulo 30, dos versos 5 até o 7, descreve esse tempo de angústia com as seguintes palavras: Assim, pois, diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai vós e vede se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está de parto? Porque empalideceram todos os seus rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, todavia há de ser livre dela. Jeremias faz aqui uma comparação dessa angústia que haverá no final, essa angústia aí do povo de Deus, com a angústia vivenciada por Jacó no passado, enquanto ele fugia do seu irmão Esaú. Veja o que Ellen White escreveu. A experiência de Jacó, durante aquela noite de luta e angústia, representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Vamos aqui fazer um paralelo da experiência de Jacó com a experiência do remanescente no tempo do fim. A história nos conta que Jacó foi ameaçado de morte por Esaú. Assim também o remanescente dos filhos de Deus serão ameaçados de morte por um decreto, como está escrito lá em Apocalipse, no verso 15 do capítulo 13. Jacó lutou para conseguir livramento. E o remanescente também vai clamar a Deus dia e noite, como está escrito em Salmos, no capítulo 118, verso 5. Satanás levou Esaú a marchar contra Jacó. E o remanescente também sofrerá perseguição dos ímpios contra eles. Satanás se esforçou para impor sobre Jacó a intuição da culpa e também vai se esforçar para fazer com que o remanescente pense que seu caso é sem esperança, como nós podemos ver em Apocalipse 12, verso 10. Jacó se apegou ao anjo e insistiu até prevalecer. Assim também o remanescente vai se apegar em Deus em oração, como podemos ver em Salmos, no capítulo 120, verso 1. Deus poupou a Jacó. Assim também o remanescente será salvo, como nós podemos ler em Salmos, no capítulo 91, versos 7 até o 12. Apesar dessa grande perseguição, o verso termina com palavras de ânimo, porque Deus promete livrar o seu povo. É interessante nós notarmos que Deus profetizou o tempo de prova para o seu povo, mesmo depois de estarem salvos. Isso porque essa angústia ocorre depois do derramamento da primeira praga, quando o destino de todos já estará selado. Mas então por que esse tempo de angústia? Satanás sempre acusou a Deus de que a sua lei é injusta e que não pode ser observada totalmente. Então surgirão os 144 mil que estarão selados e vão provar a justiça divina e a falsidade das acusações de Satanás.
Por estarem eles selados e salvos, eles não vão ter a mediação de Jesus no santuário celestial, como escrito lá em Apocalipse 15, verso 8. Eles não vão ter certeza de que estarão salvos, porque eles não vão saber que seus casos já foram decididos, mas eles não mais pecarão, mesmo havendo a possibilidade, por causa da natureza pecaminosa, que só será tirada dos salvos na volta de Jesus. 1 Coríntios 15, versos 51 a 53, fala sobre isso. Os 144 mil viverão esses dias pelo poder do Espírito Santo, em perfeita obediência à lei de Deus. E assim vai se cumprir a promessa que está registrada em Apocalipse 14, verso 4 e Apocalipse 3, verso 4. Lá diz: e andarão de branco junto comigo. Nessa época, a porta da graça já estará fechada e não vai mais haver oportunidade de arrependimento e salvação. Ou seja, quem estiver salvo não vai poder se perder, e quem estiver perdido não poderá mais ser salvo. Esse momento é conhecido como fechamento da porta da graça. Essa expressão não aparece na Bíblia, mas o conceito dela sim, como podemos ver em Mateus, capítulo 25, verso 10, em Lucas 13, 25 e em Apocalipse, capítulo 3, verso 7 e capítulo 22, verso 11. Mas antes de a porta da graça se fechar, haverá um derramamento do Espírito Santo, chamado chuva serôdia, como escrito em Joel, no capítulo 2, versos 23 e 28. Depois disso, haverá o decreto dominical, como mencionado em Apocalipse 13, dos versos 14 até o 17. Em seguida, haverá o selamento dos 144 mil, como escrito lá em Apocalipse 7, dos versos 1 a 4. Depois disso, Satanás vai personificar a volta de Jesus, como escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14, e também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 8 até o 10. Aí então Jesus sai do santuário celestial e a porta da graça se fecha. O tempo de angústia citado lá no verso culmina com a volta de Jesus, que aí no verso é chamado de Miguel. Vamos então ao próximo verso, verso 2, que diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa ressurreição aí não se refere àquela grande ressurreição dos justos na volta de Jesus, porque nesse caso, uns justos e outros injustos vão ressuscitar. Porque nesse caso aí, vão ressuscitar alguns justos e alguns injustos também. O verso diz que muitos, e não todos, serão ressuscitados, como na volta de Jesus mesmo. Essa ressurreição aí é uma ressurreição especial. Muitos fiéis que se esforçaram e que morreram sem ver a volta de Jesus vão ressuscitar para vê-lo, para testemunhar as triunfantes cenas da gloriosa volta de Jesus. Mas vão ressuscitar também, nessa ressurreição especial, homens ímpios que zombaram de Jesus, que ridicularizaram em sua agonia de morte. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, diz que os que o transpassaram o verão em sua volta. E isso ocorrerá justamente por causa dessa ressurreição especial. Caifás, por exemplo, vai estar entre esses que não vão poder suportar a majestade e o esplendor de Jesus e vão pedir que as rochas e as montanhas caiam sobre eles, como mencionado em Apocalipse 6, versos 16 e 17. Seguindo adiante, verso 3 agora. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Veja só, quem são esses sábios que diz aí no verso? Paulo diz em 1 Coríntios 3,19, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Muitos que nesse mundo se acham sábios estarão entre aqueles que clamarão para que as rochas caiam sobre eles. O padrão de sabedoria do céu é diferente. Então, a resposta a essa pergunta aí, quem são os sábios, nós podemos encontrar em Tiago, no capítulo 5, verso 20, que diz: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, de acordo com esse verso, sábios são aqueles que conduzem outros à justiça.